Oi, boa noite. Olha eu com essa cara de louca que eu estou hoje. O Facebook acabou de me dar um parabéns porque eu estou fazendo a minha 25ª transmissão. Olha isso, nem eu sabia que eu tinha chegado tão longe. Eu primeiro queria me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou Duda e eu sou psicóloga, arteterapeuta e caminhante. E o meu trabalho na vida é facilitar a caminhada de outras pessoas. E nesse processo eu acabei desenvolvendo um trabalho voltado para mulheres, que eu faço há muitos anos, e retomando esse trabalho depois de uma longa história de vida, uma longa caminhada, eu resolvi fazer esse clube do livro, que é esse espaço de encontro e de troca onde a gente vai falar, nesse primeiro momento, sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos. Nós estamos seguindo o livro do começo ao fim. Hoje a gente vai falar da segunda parte da história da Vasalissa. E é aqui que nós estamos. Eu tenho enfrentado algumas dificuldades com o tempo na minha vida, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho um filho pequeno e ele entrou numa série de processos que ficou doente várias vezes, e por isso eu acabei não conseguindo me comprometer, não conseguindo bancar a promessa que eu tinha feito de falar toda semana. E a segunda coisa é que eu tenho um empreendimento ou outro que não é esse meu trabalho aqui, que também acaba tomando muito do meu tempo, e isso acabou atravancando um pouco o processo do Clube do Livro. Mas a intenção continua essa, de toda segunda-feira estar aqui pra gente conversar pelo menos por uma meia horinha a respeito dessas histórias que são tão incríveis e tão fantásticas, e que cada vez que eu leio eu fico mais ainda tomada por todo esse conteúdo. Então, hoje é a segunda parte do capítulo da Vasalissa. Se você assistiu a primeira parte, joia, vamos continuar hoje. Se você não viu a primeira parte, na primeira parte eu falei sobre as 3 primeiras tarefas. São 9 tarefas ao todo que estão explicadas e dispostas no livro pela autora. Então hoje eu vou retomar a história da Vasalissa e falar de todas as outras tarefas, da 4ª até a 9ª. Mas antes de começar, e mais importante do que qualquer uma das tarefas, na realidade, é falar sobre essa história, sobre a importância da história, sobre o significado, a relevância dessa história. E essa história, ela é extremamente relevante porque ela é uma história que descreve um processo iniciático que deveria ser experimentado por todas as mulheres, como um rito de passagem. Na nossa cultura, os ritos de passagem eles foram se perdendo. E eu sou muito apaixonada por esse movimento dos ritos de passagem. Tanto que foi a primeira coisa que eu estudei na minha carreira, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um grupo de meninas e dizer, gente, a gente vai fazer um ritual de passagem. E aí eu ia trabalhando com elas justamente esse rito de passar da adolescência para a idade adulta, que foi uma coisa que se perdeu. A única coisa, o único resquício que a gente ainda tem desse rito de passagem são as festas de 15 anos, que hoje, na verdade, é uma grande distorção do que deveria ser um ritual de passagem. Sem nenhum julgamento. Eu tive festa de 15 anos e foi incrível, fantástico. A gente dançou até de manhã. Mas, nem de longe foi um processo iniciático que me ensinou a respeito de como eu devo, do que seria necessário para a minha constituição psíquica, para eu maturar, para eu amadurecer. Então, o processo de maturação veio porque a vida aconteceu, e aí aos trancos e barrancos a gente vai levando, né? Que nem na música do Chico, a gente vai levando essa vida. Mas assim, isso
para mim é uma coisa que é fundamental, é importantíssima, e esse é o ponto imprescindível de se falar e mais importante dessa história. É um rito de passagem que deveria ser passado de mãe para filha, de avó para mãe, da mãe para filha, da avó para neta, como eram feitos nas tribos, né, que os jovens, eles, para entrar no mundo adulto, eles precisavam passar por esses ritos iniciáticos, ritos, inclusive, de vida e morte. Então, tem algumas histórias de algumas tribos que um rito de passagem dos meninos, eles eram levados para dentro da água do mar, para depois da quebra, né, do quebra-mar, e eles eram largados lá. E eles eram aceitos como adultos na tribo depois que eles voltavam. E, obviamente, tinha alguns que não voltavam, mas aqueles que voltavam, então, eram considerados aptos para fazer parte dessa nova etapa do desenvolvimento na tribo. E isso a gente perdeu. Isso é muito importante, porque a gente pode ficar aqui falando sobre todos os símbolos, todas as imagens, todas as coisas que essa história traz, e são muitas coisas, e essa história ela é tão rica que a gente podia fazer um ano inteiro de trabalho só sobre cada uma das etapas. Seria lindo, inclusive, eu fiquei pensando nisso hoje, como seria incrível fazer um processo iniciático com um grupo de mulheres usando essa história. E puxando, né, todas as histórias e mitos que vêm em paralelo, que podem contribuir para esse desenvolvimento. E histórias, inclusive, um dos paralelos que eu fiz foi com o mito de Yansan. Tem uma coisa que aparece aqui no livro que eu falei, cara, isso daí tem a ver com a história de Yansan, olha que legal. E aí, enfim, a gente poderia entrar, enfim, psiquismo adentro aí para falar dessa história. Mas, então, isso posto, eu vou recapitular, né? As 3 primeiras tarefas foram permitir a morte da mãe boa demais, denunciar a natureza sombria e navegar nas trevas. Essas 3 tarefas já foram comentadas e faladas no vídeo anterior. E a partir de agora, então, eu vou passar a falar esses comentários que eu tenho das próximas tarefas, tá? Tudo bem até aqui? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão escutando bem? Tá boa a transmissão hoje? Vão me dando aí um feedback, um joinha, vão comentando aí, me falando como é que estão, tá? Tô aqui com o meu computador, com as minhas notas aqui do lado, pra poder ir falando as coisas que eu anotei. Legal, tô vendo uns joinhas ali. Então tá. Então a 4ª tarefa na história é encarar a megera selvagem. E tem um ponto do livro que a Clarissa fala que essa relação de demonizar a Baba Yaga é algo que foi uma sobreposição, né, do cristianismo, das culturas que foram chegando e retirando o poder, né, do Deus feminino. Então, se fala muito dessa Yaga como uma bruxa, mas na verdade ela é uma velha sábia, uma grande iniciadora. E a gente aprende e se desenvolve porque essas mulheres existiram e existem, e porque elas existem concretamente na vida. Com sorte a gente vai conhecer pelo menos uma no nosso caminho que vai poder fazer esse papel dessa Yaga na nossa história. Mas elas existem também no nosso psiquismo, e a gente tem que reverenciar e respeitar. Então, essa primeira de hoje, mas a 4ª tarefa fala sobre aprender com a natureza, mãe natureza, com as mulheres mais velhas, e fala principalmente sobre o respeito que Vasalissa tem para com a Yaga. Ela reconhece a grandeza
dessa velha, dessa senhora, dessa bruxa. E ela, ao contrário de outras histórias em que a gente já viu aqui, não comete uma híbris. Ela não passa dos limites. Ela consegue ir até o ponto exato onde ela pode, onde ela deve, para permanecer sem desrespeitar, sem sucumbir a essa natureza infantil, né, e ainda criança que ela tinha, mas que ela já foi perdendo à medida em que ela perdeu a mãe, aí depois ganhou a boneca, e aí teve que atravessar a floresta. Então, assim, tudo isso já foi meio que preparando ela para esse encontro. E aí ela vai com essa capacidade de respeitar e de reconhecer essa sábia, né, que é a Yaga. Aí eu apontei aqui um parágrafo na página 121, que fala o seguinte: muitas mulheres estão se recuperando dos seus complexos de ser boazinhas, nos quais, independente de como se sentissem, independente do que as acossasse, elas reagiam de uma forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Embora elas pudessem sorrir gentis durante o dia, à noite rangiam os dentes como bestas. Era a Yaga, na sua psique, lutando para se expressar. Esse ponto da história, para mim, é muito interessante, porque hoje fala-se muito desses sintomas femininos. Porque tem a TPM, porque a gente fica com uma raiva que a gente não sabe de onde, porque a gente tem vontade de matar e isso é cíclico, né? Todo mês, se você quiser botar a culpa na TPM, todo mês isso vai acontecer. E esses sintomas avassaladores que nós sentimos, muitas vezes são essa compensação do nosso psiquismo e esse também alerta para que de alguma forma, de alguma maneira na nossa vida a gente está encarnando essa boazinha. Então, nessa quarta tarefa, tem um ponto que é importantíssimo, que eu acho que se eu tivesse que pegar tudo que ela falou aqui e pensar uma coisa, eu diria que é uma pergunta, né? Então, assim, o que a gente precisa aprender com essa quarta tarefa? A gente precisa se perguntar, você tem medo do seu poder? Eu tenho medo do meu poder? Nós temos medo do nosso poder? Porque a gente fala muito, e a autora fala isso, né? Do medo que os homens têm da mulher. E aí ela mesma fala sobre o medo que as mulheres têm também desse poder. E eu vou dizer pra você, a resposta pra mim é: eu tenho medo do meu poder? É sim ou com certeza? Com certeza. E muitas vezes a saída mais fácil é a gente rapidamente entrar nessa coisa de vamos, né, contemporizar e tal, e aí entra nesse papel de boazinha. Por quê? E eu falei disso essa semana. E quem ouviu isso que eu falei vai se lembrar. Sustentar o nosso poder não é fácil. Não é nem um pouco fácil. É simples, mas não é fácil. O que a gente precisa fazer para conseguir sustentar e encarar e assumir o nosso poder? A gente precisa começar a fazer escolhas. E aí, a gente precisa assumir que fez essas escolhas e bancar as escolhas que fez. Esse, na real, é o ponto central da história. A gente vai voltar para esse mesmo ponto quando a gente chegar na nona tarefa, tá? Então, passamos para a próxima. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tem alguma dúvida? Hoje eu estou acelerada. Acho que eu fiquei esses dias sem falar, então eu estou aqui falando desembestadamente. Então, se tiverem alguma coisa para perguntar, quiserem falar alguma coisa, quiserem comentar alguma coisa, vão escrevendo aí que eu estou conseguindo acompanhar, tá? Então, vamos lá, quinta tarefa, que o título é Servir o Não Racional. E aí, nessa tarefa,
a vasalissa, ela precisa fazer várias coisas, né? Ela precisa lavar a roupa da Yaga, ela precisa varrer a casa da Yaga, ela precisa cozinhar, servir a comida e fazer tudo isso que nós fazemos ciclicamente na nossa vida. Deixa aqui para diminuir o barulho. E aí, cada uma das tarefas, dessas pequenas tarefas, tem um significado. E ela vai falando sobre isso. Então, lavar roupa, lavar nossa roupa. Nossa roupa representa muito dessa persona, que é como eu me mostro para o mundo. Como eu quero que o mundo me veja e me reconheça. E quando a gente veste a roupa da boazinha, é essa imagem que a gente está passando. Então, lavar a roupa é renovar essa roupa e tirar a nhaca da boazinha e vestir as nossas próprias roupas que nos cabem, que nos servem, que são feitas sob medida, que não são feitas para a gente caber em algum lugar, mas que são feitas para caber no nosso corpo. Aí, a segunda tarefa é varrer, que aí tem essa representação de manter o ambiente arrumado, organizado. E aí vem essa questão de como é que nós estamos arrumando e organizando o nosso mundo interno. Que coisas eu tenho feito para poder manter a minha sanidade mental? O que é que me organiza de modo que eu possa estar bem comigo mesma. Cada pessoa vai descobrir a sua forma. E no vídeo passado eu falei, inclusive, bastante sobre esse exemplo de uma amiga minha muito querida, que ela tem o despertar criativo, e aquilo é o que mantém a sanidade mental. Então, assim, aquela é a forma dela varrer o psiquismo dela, né? Então, isso eu acho que é um outro ponto importante que ela aponta no livro. E a terceira tarefa que ela aponta o terceiro ponto da quinta tarefa é o cozinhar. E aí vem essa também importante pergunta, que você tem fome de quê? Né? É a música dos Titãs mesmo. Que a gente não tem fome só de comida, né? A gente não tem fome só não tem só sede, nem fome, né, de comida e água. A gente tem fome de outras coisas. E quando a gente pensa sobre o que é que nos alimenta, não é só o que a gente come. O que nos alimenta, assim, a minha arte, né? Fica aqui exposta pra mim, porque ninguém tá vindo aqui ver. Mas eu preciso olhar para isso que tá aqui na parede, porque isso me alimenta. Assim como eu preciso ter aqui a minha plantinha, ou ter as minhas cartas e, enfim, as minhas tintas, as minhas pinturas, minhas canetas e lápis que ficam guardados ali, todas essas coisas que nos mantêm alimentadas. E aí tem um ponto que eu acho de uma reflexão muito, muito importante, que hoje, na nossa cultura, onde se fala tanto sobre dieta, sobre fome, sobre o corpo magro, sobre cortar carboidrato e tal, e coisa, o que a gente pode falar e como a gente pode sobreviver a uma cultura que mantém as mulheres famintas? Eu acho que isso é uma questão que extrapola o psiquismo individual, obviamente, mas assim, nós não vivemos só de psiquismo, a gente vive inserido dentro de um espaço de cultura no mundo, e isso é uma questão importantíssima, porque é nossa responsabilidade mudar isso, porque nós estamos criando filhos e filhas, e se a gente continuar nesse caminho, o que vai ser das nossas filhas, né? Elas vão viver de luz, porque a gente não pode comer nada, né? Então, isso é uma questão que eu acho também super importante. E Ana, eu vi a sua pergunta, eu vou chegar lá. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui para eu poder voltar. Então, a quinta tarefa também fala de algo que é cíclico. Porque lavar,
varrer, cozinhar é algo que a gente faz e repete, e faz, e repete, e faz, e repete. E quando cozinha já tem louça, e quando lava a roupa já sujou, e quando tem uma roupa limpa já tem uma outra que tá suja, e quando você varre o ambiente você tem que voltar. Então, assim, a história, ela não deixa passar esse ponto que é um processo iniciático, mas a gente vai fazer várias iniciações ao longo da vida, não é uma só. Especialmente porque nós não tivemos essa iniciação fundamental na nossa passagem da infância para a vida adulta. A necessidade das iniciações psíquicas que a gente faz ao longo da vida, elas são muito maiores. Então, esse ponto está contemplado dentro da história. Então, vai ter que sempre retomar e voltar. E voltar. E a gente não pode achar que porque a gente está retomando e varrendo de novo, e lavando de novo, e cozinhando de novo, a gente não está saindo do lugar. Porque a gente vai cada vez fazer um ambiente maior, ou limpar um ambiente mais profundo, ou chegar até um lugar, um ponto onde a gente não tinha ido. Beleza até aqui? Tudo certinho? Deixa eu ver a pergunta da Ana agora com calma. Como você acha que dá para reconhecer se esse ranger de dentes é uma manifestação do nosso poder ou apenas a manifestação de um complexo? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que a gente tem várias formas de abranger isso e de ver o ranger dos dentes. Eu acho que tem um ranger de dentes que é cultural, porque nós estamos vivendo e somos filhas do patriarcado. Então, o nosso ranger de dentes é uma forma de resistência, né, a esse movimento de opressão e de falta de liberdade. Então, o que nos resta é resistir para dentro. Me lembra muito a minha avó falar sobre isso. Porque era um movimento dela mesmo, um ranger de dentes. Quando ela ficava com raiva, ela ficava assim com o dente. Porque ela não podia expressar, não tinha liberdade de sair batendo porta, de dizer não quero mais isso, vou fazer outra coisa, vou para outro lugar. Liberdades que nós temos hoje e que ela na época dela não tinha. Então eu acho que tem um pedacinho desse ranger de dentes que é um pouco essa resistência a essa cultura. Tem uma parte do ranger de dentes que eu acho que é um chamado, é como um sintoma, né? Então, quando a gente fica doente, e isso é um sintoma real mesmo. Tem essa doença, é uma doença, né? Ou é uma síndrome que se chama bruxismo, que faz com que a gente ranja os dentes enquanto a gente dorme. Isso é um reflexo. Acho que tem aqui no livro da Louise Hay, ó. Tô com ele aqui na minha mão agora. Eu já vou pegar, já vou olhar. O simbolismo, né? Dos dentes, e porque eu acho bem interessante isso. Acho que tá em dor. Será? Eu vou achar. O de dente está bem aqui. Só porque eu falei que tá aqui, eu não tô achando. Bom, enfim, eu vou achar e aí eu volto com essa história, senão a gente não sai daqui do lugar. Dentes. Representam as decisões.
Mas não é esse aqui, não. Eu volto pra isso, tá? Do bruxismo. Senão eu vou me perder aqui nas coisas. Então, tem uma parte que são os sintomas, e aí esses sintomas, eles podem estar trazendo a nossa atenção, porque é isso que o sintoma faz, na verdade, né? Ele traz a nossa atenção para um ponto do nosso movimento da vida que a gente precisa cuidar. E se a gente acredita, como eu acredito, que nós somos um organismo completo, a gente tem que cuidar da parte física junto com a parte emocional, junto com a parte espiritual, junto com a consciência, e todas as coisas juntas. E aí tem uma outra forma da gente se relacionar com essa coisa do dente e na bioenergética, o trabalho da bioenergética, que é um trabalho muito corporal, tem inclusive um exercício que é sobre isso, que é você fazer a postura do gato, que é um exercício muito grande da gente trabalhar com as emoções da raiva que estão associadas aos dentes. Que é a gente fazer que nem um gato faz, que ele faz assim e mostra os dentes, né? O cachorro range os dentes. Então, é uma reação ao sentimento de ser oprimido. Eu não consigo ver uma forma da gente separar tudo isso. Obviamente, quando a gente está trabalhando com uma pessoa individualmente na terapia, a gente vai falar sobre um psiquismo específico com a sua subjetividade, mas aqui a gente está falando de uma maneira mais geral, e aí eu tô catando aqui na minha memória todas essas imagens que eu me lembro de coisas que eu já fiz ou que eu já estudei. Respondi? Não sei se eu respondi, senão a gente volta para isso depois, né? Podemos aprofundar sobre isso, a gente troca essas figurinhas aí, vai ser ótimo. A próxima tarefa, que é a sexta tarefa, é a separar isso. O título no livro é separar isso daquilo. E essa tarefa, obviamente, para quem se lembra e quem conhece, tem muito a ver com a história de Eros e Psique, porque uma das tarefas de Psique é a tarefa de separar os grãos. E em ambas histórias, uma força sobrenatural vem em auxílio das heroínas, né? Então, eu pensei dois pontos importantes sobre isso. Uma é que a importância da gente aprender a esperar, a confiar no não racional, que no caso da história da Vasalissa é a boneca, porque é a boneca que está orientando, né? Que está falando, calma, fica tranquila, vai dar tudo certo, pode ir dormir, que eu resolvo. E aí tem essa consigna, né, de vai dormir diante do problema, ir dormir, dar o espaço que o inconsciente precisa para fazer o papel que ele tem. Confiar que o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, ele vai responder na hora que a gente precisa. Então, essa tarefa eu acho ela sensacional, porque na hora que a bonequinha fala vai dormir e depois está tudo pronto, é como se ela dissesse, deita, confia que o seu inconsciente vai trazer na nossa vida prática os nossos sonhos, os mitos, as relações que a gente precisa fazer para que aquilo que precisa chegar na consciência chegue. Eu, inclusive, tenho uma história engraçada a respeito disso. Numa época em que eu estava estudando Jung, que eu estava, inclusive, bastante conectada com essa questão dos sonhos, estava fazendo uma terapia junguiana, em que eu tinha cadernos e mais cadernos de sonhos. Uma vez eu fui fazer
foi apresentar um trabalho sobre complexo materno e complexo paterno. Era o meu tema que eu tinha que apresentar. E estava tudo pronto, tudo ótimo, tudo perfeito, tudo lindo, tudo certinho. E eu tinha 2 horas, 3 horas até a hora que eu tinha que ir para a aula para apresentar. Aí eu falei, bom, vou... A escola, né, o lugar onde eu estudava, era na mesma rua onde eu morava. Então eu falei, vou deitar, vou dormir um pouco, depois eu vou. E aí deitei, dormi. Quando eu acordei, eu me lembrei de várias músicas que representavam cada um dos complexos. Então, naquele tempinho que faltava, 1 horinha antes de começar a aula, eu entrei no computador, imprimi todas as letras, peguei todas as músicas que eu tinha em casa, os CDs, e eu compus a minha apresentação com todas as músicas que falavam sobre os complexos materno e paterno. Foi sensacional. Então, obviamente eu não tinha consciência disso naquela época, mas era exatamente isso que ela está falando aí, assim, a gente poder confiar, entregar, abrir espaço para que o inconsciente faça papel e consiga fazer emergir, eu ia falar a palavra contrária, o que precisa chegar na nossa consciência. O outro ponto desse pedacinho do livro, dessa tarefa, é aprender a função das coisas, né? Porque na hora que você separa, então você separa o milho da papoula, o milho bom do milho ruim, cada um tem uma função, cada um tem um significado, cada um vai servir para uma coisa diferente. Uns vão ser usados para medicina, outros vão ser venenosos, e isso tudo, essa capacidade analítica, né, que é você analítica no sentido concreto de analisar. Isso serve para isso, isso serve para aquilo. Isso vai para aquilo, tá? Isso vai para tal lugar. Isso faz parte da gente incorporar qualidades que são muito masculinas, inclusive, e que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Há às vezes, uma ideia muito equivocada de que para a gente se desenvolver e como mulher, a gente precisa desenvolver o nosso lado feminino. A gente precisa desenvolver os dois lados. Sem o masculino, o feminino não faz nada. Não sai do lugar. Fica lá submerso A gente não se desenvolve sem o masculino, né? É como as histórias dos deuses que foram destronados, né? Então a Gaia, eu não me lembro, sempre confundo. Tinha uma das deusas primordiais que o pai enfiava os filhos de volta dentro dela e ali eles não iam crescer, eles precisavam ser retirados dali para se desenvolver. Tinha uma outra que o pai engolia, e que também, né? E por aí vai. Então, assim, o masculino sem o feminino não se desenvolve, o feminino sem o masculino também não se desenvolve. Ambos fazem parte do psiquismo de homens e de mulheres. A gente tem que parar muito seriamente com essa ideia. Então, assim, nesse livro Mulheres que Correm com Lobos tem muitas coisas que um psiquismo de um homem se beneficiaria de saber, de acessar e de compreender. Eu acho que isso é importante de falar. E aí, vamos lá para a 7ª tarefa do livro, que está com o título de Perguntar sobre os Mistérios. Aí eu vou juntar essas 7, 8 e 9 para poder falar sobre todas elas, né? Então, aí o próximo ponto que eu acho importante é saber perguntar, saber quando perguntar, e principalmente saber que não tem resposta para tudo e que muitas vezes é mais importante saber a pergunta do que a resposta. Especialmente porque existem coisas que a gente não tem mesmo que saber. Existem mistérios que não precisam ser revelados. Essa ideia que a gente tem que saber tudo, que a gente tem que entender tudo, que a gente tem que compreender tudo, isso daí nos afasta da nossa natureza, do nosso contato com a intuição, da nossa capacidade de acreditar naquilo que não é visível, que não é palpável. A gente
precisa também com isso aprender que a gente precisa deixar morrer o que precisa morrer e deixar viver o que precisa viver. Nessa parte da história, ela fala sobre as cores dos cavaleiros, né? O cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, o cavaleiro negro, que fazem um ciclo interessante, que eu me lembrei uma coisa agora que eu não tinha pensado. São essas 3 cores que também são as cores dos ritos da Nossa Senhora da Boa Morte, que existe no interior da Bahia, na cidade de Cachoeira. Todos os anos tem a festa da Boa Morte. As mulheres são todas anciãs. Para você fazer parte da Irmandade da Boa Morte, você precisa ter mais de 65 anos, ser negra e não me lembro qual é a outra qualidade que você tem que ter para poder fazer parte da Irmandade. E dentro dos ritos da Irmandade, cada dia das festas, elas vestem uma cor, e são essas cores, vermelho, branco e preto. Muito interessante isso, né? Porque são cores que estão presentes em diversas culturas. Os índios americanos têm essa relação também, né? Do preto, vermelho, do branco, e eles incluem também o amarelo, que tem um outro significado, como tem na alquimia, porque ela cita aqui, né? O rubedo, o negredo e o albedo, e ela não fala do amarelo, que eu esqueci o nome agora. E isso daí é mais um ponto que fala sobre a natureza cíclica das coisas, né? Então, assim, aquilo que nasce, aquilo que morre, aquilo que renasce, aquilo que alimenta, né? Morreu, mas está alimentando aquilo que precisa voltar. Então, novamente, a gente fala sobre esse ciclo de iniciação, esse ciclo de rito mesmo, de ritual. E aí, já falando da 8ª tarefa, eu vou fazer a citação de 2 partezinhas aqui para a gente poder falar a respeito. São 2 parágrafos. Um na página 136, porque aí na 8ª tarefa ela já começa a integrar, né, as qualidades da Yaga. E aí eu coloquei aqui um coraçãozinho nesse pedacinho desse parágrafo que se fala assim: quando a mulher integra esse aspecto da Yaga, ela deixa de aceitar sem questionamento cada sugestão, cada farpa, qualquer coisa que lhe apareça pela frente. Para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais, a mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção, e cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha. Eu acho esse parágrafo importantíssimo, porque nós fomos e somos ainda até hoje criadas para aceitar tudo, né? E a gente faz isso com as crianças até hoje. Vai dar um beijo na tia, você não vai dar um beijo na tia, você tem que dar um beijo na tia, e a criança tem que fazer coisas que ela não quer fazer, porque senão ela não vai ser uma criança boa, uma criança, né, adequada, porque ela não quer dar um beijo numa pessoa que ela nunca viu, que ela não sabe quem é, tá vendo pela primeira vez, às vezes nem foi com a cara da pessoa, e a gente tá ali forçando que ela seja boazinha, que ela seja queridinha, especialmente se forem meninas, né? Então, a gente precisa dar uma... Como é que chama? Fazer então, uma certa rebeldia, vamos assim dizer. Que significa justamente conseguir integrar essa Yaga. Dizer, não quer beijar? Não beije. Beleza. Claro que tem certas coisas que você tem que fazer. Você tem que ensinar pra criança que ela tem que dar boa tarde, boa noite, tem que dar tchau, tem que dar oi. Mas ela não precisa sair beijando todo mundo só porque, né, a gente acha que tem, e fazer disso uma criança boazinha. Não vamos mais criar crianças boazinhas, vamos criar crianças
que estejam em dias com as suas intuições. E aí, o outro parágrafo que eu queria trazer e citar aqui é da página 137, que fala assim: se a psique instintiva disser cuidado, a mulher deve prestar atenção. Se a intuição profunda disser faça isso, faça aquilo, vá por esse lado, pare aqui, siga em frente, a mulher deverá corrigir os seus planos conforme seja necessário. A intuição não é para ser consultada uma vez e depois esquecida. Ela não é descartável. Ela deve ser consultada a cada passo do caminho. Quer o trabalho da mulher seja o de enfrentar um demônio interior, quer seja o de completar alguma tarefa no mundo externo. Isso é uma das coisas que eu falo muito, eu falo sempre, que é... Eu não consigo fazer sempre. Justamente porque é um caminho simples, mas não é um caminho fácil, como eu falei no começo. É simples porque a gente só precisa fazer uma pergunta, que é: o que eu quero fazer? O que eu quero fazer agora? Isso que estão me chamando, me convidando, ou que estão dizendo que eu, tenho que fazer, é o que eu realmente quero fazer, é o que eu preciso fazer, é o que eu posso fazer. E aí, aprender a ouvir, a escutar mesmo. E não é isso. Não é por aí. Não vou por esse lugar, tá? Não tá me soando muito bem. A maior parte das vezes em que eu não escutei o que minha intuição estava me dizendo, eu me estrepei bonito. Não vou florear, não. E por isso, assim, eu acho que eu sou a pessoa que talvez que mais precisa escutar, né? Porque eu falo tanto isso, mas eu falo porque eu preciso falar pra mim mesma. Cada vez que a gente repete pra si. Nós precisamos sempre nos questionar, inclusive porque isso tira a gente do modo automático, que é uma das coisas que a Clarissa fala no livro, né? Uma das coisas que afasta a mulher do contato com a sua própria intuição é viver no automático. Se a gente para se perguntar o que quer fazer, quando a gente quer fazer, a gente é obrigada a assumir a responsabilidade pelas escolhas que faz. E aí, se eu assumo a responsabilidade pela minha escolha, eu preciso bancar a escolha que eu fiz. Aí, isso me leva à última tarefa, que é a 9ª tarefa, que é a tarefa que chama reformular a sombra. E aí a gente vai voltar a um ponto que já foi falado, nós já falamos, quem acompanha, né, quem está me acompanhando, já viu eu falar sobre a sombra em outros momentos, em outras histórias. E eu sempre falo assim, a sombra ela precisa ser integrada. Nós precisamos tomar consciência do que está na nossa sombra. E aí eu falo sempre a mesma coisa, porque o que está na sombra, assombra. E se você não integra o que está na sombra, você vai ser tomado de assalto por isso. Então, aqui na página 144, na 143 ela fala uma frase que é o que eu falei. A forma de manter o nosso vínculo com o lado selvagem consiste em nos perguntarmos exatamente o que desejamos. Essa pergunta é a semente que separa... Eita pau! Essa pergunta é a que separa a semente do estrume. Uma das discriminações mais importantes que podemos fazer nesse sentido é a diferença entre o que acena para nós de fora e o que chama de dentro da nossa alma. Mas o parágrafo final que eu queria trazer, antes de fechar, né, o nosso papo de hoje, e aí, se vocês tiverem comentários, perguntas, a hora é agora, né, vão escrevendo aí, vão colocando, porque daí eu já vou vendo os comentários e as perguntas para a gente poder finalizar.
Então, o parágrafo é o seguinte, na página 144. Quando estamos ligados ao self instintivo, a alma do feminino, que é natural e selvagem, em vez de examinar o que por acaso esteja em exibição, dizemos a nós mesmas: estou com fome de quê? A pergunta, né? Estou com fome de quê? Sem olhar para nada no mundo externo, nós nos voltamos para dentro e perguntamos: do que sinto falta? O que desejo agora? Perguntas alternativas seriam: anseio por ter o quê? Estou morrendo de vontade de quê? E a resposta costuma vir rápido. Acho que quero. Na verdade, o que seria muito gostoso, um pouco disso e daquilo. É isso que eu quero. Então, o que ela fala aqui é que se a gente se permitir parar para poder perguntar o que é que a gente realmente quer, a gente vai parar de fazer coisas pelo impulso. E a gente exercita isso nas mínimas coisas. Um exemplo muito comum é: eu preciso comprar uma roupa nova. Tá bom, você vai lá e compra uma roupa nova. Mas daí você entra na loja e você compra aquela roupa que encantou os seus olhos. Você chegou lá e, ai meu Deus, eu adorei essa daqui. Ai, legal, vou levar pra casa. E aí você chega em casa e você pega aquela roupa e coloca junto com as outras e você fala: meu, ela não combina com nada do que eu tenho. Não tem nada a ver. Ela é linda, mas ela não casa com nenhuma das coisas que eu tenho. Eu só me encantei com a beleza, a estética daquilo ali. Mas ela não me representa, porque não casa com nada do que tem aqui. Então, se a gente parasse e perguntasse, olhasse e chegasse lá e ai meu Deus, ai, que legal, que incrível, parasse, peraí, mas o que eu realmente quero? O que eu realmente quero? O que eu realmente preciso agora? Aí você ia lembrar, poxa, eu tava precisando, na verdade, era comprar uma camiseta branca, e essa daí, ela é florida. Linda, é florida, mas o que tá me fazendo falta agora é uma camiseta branca. Então isso é uma coisa, parece meio boba, parece banal, mas se a gente conseguir fazer esse exercício nessas pequenas coisas, quando as coisas grandes aparecerem, a gente já vai ter exercitado, então vai ficar mais fácil. E aí, pelas coisas grandes, eu quero dizer assim: eu tenho um almoço pra ir, mas eu não tô com vontade de ir nesse almoço, eu tô com vontade de ficar em casa e ler um livro. Mas aí você pensa: mas aquela pessoa vai estar lá, e aqui vão dizer isso, aí vão falar aquilo, vão falar não sei o quê. Mas aí você tem duas opções: ou você faz a escolha de ir, e aí conscientemente está lá, e aí fica feliz inteiro onde você tá, ou você banca a escolha de dizer: eu não quero ir, eu vou ficar em casa, e aí fala o que quiserem falar. Eu fiz a minha escolha e eu estou aqui porque eu quero. E aí a gente resolve essa questão. E obviamente a gente consegue exercitar isso nas pequenas coisas. Inclusive quando a gente acorda de manhã, né? Em vez de acordar e ir lá e fazer o café, que você tá acostumado a fazer café todo dia, você acordar e pensar: poxa, mas eu tava com vontade de quê hoje? E aí você acaba percebendo que você queria tomar um suco de laranja e não queria tomar um café. Mas porque você já tá acostumada, aí você acordou, já entra, vai lá na cozinha, já pegou, já ferveu a água. Acontece comigo. Eu amo café, tô super acostumada a chegar lá. Eu acho que eu nem raciocino direito. Eu já liguei a chaleira lá pra fazer esquentar água. E às vezes não era aquilo que eu realmente queria. Então esses são os pontos mais importantes, eu acho, dessa história. Aí, para concluir, eu escrevi ali, né, nos meus comentários finais: a grande questão dessa história é a nossa capacidade de sustentar o encontro com esse aspecto do nosso psiquismo que nos amedronta. E aí eu lembro que na própria história a autora fala que a Baba Yaga é uma bruxa temível. E eu falei isso no encontro passado. Ela não é uma bruxa terrível, ela é temível porque ela nos amedronta. E aí a gente, por medo, tenta se esconder. Mas se a gente sustenta esse encontro com essa bruxa que é temível, e seguir
constantemente lavando, limpando, varrendo o que precisa ser renovado, extinto o que precisa morrer, assim nós somos capazes de viver com mais equilíbrio. Eu escrevi ali com alegria, porque eu acho fundamentalmente que o que a gente precisa é aprender a viver com alegria, independente do que esteja acontecendo. Eu fico pensando nisso o tempo inteiro quando eu estou educando meu filho, né? Assim, eu preciso... eu não sou obrigada a fazê-lo feliz. Eu sou responsável por ensiná-lo a ser feliz. E eu acho que essa é o grande pulo do gato, né? Então, assim, você conseguir ensinar uma criança que ela é responsável pela própria felicidade é afirmar que eu também sou responsável pela minha própria felicidade. E aí eu, obviamente, desonero a ele e a qualquer outra pessoa que esteja no meu entorno de ser responsável pela minha felicidade. E isso pra mim é liberdade. Então, pra fechar, agora fechar, já que ninguém se pronunciou sobre nenhum outro comentário ou nenhuma outra pergunta. Na página 147 tem essa frase que eu acho que é fantástica, que ela fala assim: talvez a intuição seja a mais fácil das tarefas, mas mantê-la no consciente, deixando viver o que possa viver e deixando morrer o que tiver de morrer, é de longe a tarefa mais árdua, apesar de tão satisfatória. Então, em resumo, eu acho que é isso, assim. É fácil, não é uma tarefa difícil, porque é só um ajuste de atenção. É como se a gente tivesse que ter atenção. O que todo mundo fala ultimamente, né? Tá na moda, assim, que usam o termo mindfulness, que não quer nada dizer mais do que, né, de estar presente, estar no aqui e agora, né? Ter consciência plena. Isso é o exercício que ele é muito simples. Mas não é porque ele é simples que ele é fácil. Mas, né? Quem disse que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. E não, há momento eu falei que nada disso aqui que a gente tá fazendo ia ser fácil. Eu falei que podia ser até divertido. E eu acho que é bem divertido em muitos momentos. Mas fácil mesmo não vai ser, não. O bom é que a gente não precisa fazer sozinha. Então, vamos juntas, seguindo. Semana que vem, espero que tudo fique bem, tranquilo e calmo, em paz na vida e na existência. E aí a gente volta com o próximo capítulo, que é o capítulo 4, a união com o outro. Beleza? Então tá bem. Então, quem esteve aí, muito obrigada pela audiência. E até a próxima. Beijos.